Abre sua Bíblia comigo no livro de Jonas. Vamos ver se você está bom de Bíblia. Só está com um pouquinho de eco, né? No capítulo 4, nos versos 10 e 11, eu quero ler e pensar com você sobre esse personagem nessa noite, Jonas. Amém? Posso ler? Diz assim, Jonas 4, 10. Se você não achou, como diziam antigamente, escola bíblica dominical, né? Os embaixadores aí sabem que o tempo já passou bastante. Já deu para achar, né, galera? Só uma observação aqui. Quando eu era líder dos conectados, eu tinha que quase que falar assim, levanta para falar, seja bem-vindo. Hoje levantou todo mundo, então tá de parabéns. Depois você me ensina essa forma, que essa aí eu fiquei anos e não consegui fazer. Né? Talvez era implicância pessoal, tá? Talvez era pessoal aí, entendeu? Daquele pé a gente não vai levantar. Mas fico muito feliz em vê-los tão bem. Deixa eu ler, já deu tempo então para quem estava aí, quem não se distraiu com a conversa. Jonas capítulo 4, verso 10 e 11 vai dizer assim: tornou o Senhor, tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Amém. Eu gosto muito desse livro de Jonas. Ainda está com um pouquinho de eco, me ajuda ele aí. Eu gosto muito do livro de Jonas. O livro de Jonas é uma afronta ao judeu, no bom sentido, tá? Uma afronta à forma que o judeu se encontrava depois do cativeiro babilônico. E é muito, muito útil para a gente hoje. É muito contemporâneo para mim e para você hoje, o livro de Jonas. A gente ouve tanto quando a gente é criança sobre Jonas, e a gente se apega tanto aos detalhes de criança, né, de uma grande baleia, ou de um grande peixe, para aqueles que são mais teológicos, né, pastor? Não foi baleia, tá peixe. Em que eu e você nos apegamos pouco à verdade do que a mensagem do livro quer nos ensinar. A grande verdade é que, para começar, o livro de Jonas, a palavra Jonas quer dizer pomba, a ave pomba. E pomba, para o judeu, é um animal displicente, distraído. Ou seja, o personagem do livro, Jonas, já tem um nome pejorativo. Ele é chamado de alguém distraído, de alguém displicente. E a história vai nos dizer, então, que Deus vai até Jonas e fala: Jonas, sai daqui e vai à grande cidade de Nínive. A cidade de Nínive era a capital dos babilônicos. Era a grande cidade daquele tempo. E os babilônicos tinham sido, então, a nação que tinha transformado essa galera em escravos. Mas, por contexto do livro, é só um povo perdidão, um povo promíscuo, um povo que a galera não queria estar perto, como eu e você, né? A gente quer estar junto com a galera da santidade, a galera da riqueza, a galera da prosperidade, a galera do riso, não com a galera que está se prostituindo, não com a galera que está se matando, não com a galera que está destruindo a sociedade, mas é para essa galera que Deus manda Jonas ir. E manda Jonas ir com uma mensagem direta: vai lá e pregue aquela cidade para que eles se convertam. Deus não manda Jonas ir morar lá, Deus manda Jonas ir pregar lá. Mas Jonas tinha tanta aversão àquele lugar que nem pregar ele quer. Sabe, eu e você, às vezes, escolhendo quem vai receber ou não a mensagem do Senhor: não, fulano não vai entender nem vai aceitar. Por que eu vou gastar meu tempo indo lá? Foi exatamente isso que Jonas pensou. Para que ir para lá?
eu vou para a cidade da riqueza. Se é para sair de onde eu estou, eu vou para a cidade da riqueza, a cidade da prosperidade. Eu vou para Tarsis. Lá é o lugar bom de se estar. Lá eu vou ganhar mais recursos, lá eu vou fazer negócios, lá, quem sabe, eu encontro o amor da minha vida, né? Estou aqui conjecturando. Mas a grande verdade é que a cidade de Tarsis era a cidade da riqueza, da prosperidade. Então Jonas diz, olha, eu não vou para Nínive, porque lá é a cidade da perdidão, da perdição, do perdidão. Eu vou para Tarsis. E Jonas então vai para Tarsis, e você conhece bem a história. Jonas vai para o porto e pega um navio, e essa parte da história é muito bacana. Preste atenção nisso. Vocês estão comigo, né? Então tá bom. Só para não perder o hábito, né? Então Jonas entra no barco, e o texto conta para a gente que Jonas está no barco, e quando Jonas está lá no barco, começa uma tempestade. E aquele barco começa a se balançar para lá e para cá, e os barqueiros que comandam aquela tripulação dizem, olha, a gente vai morrer, vai todo mundo aqui perecer, vai todo mundo aqui morrer. E Jonas, com a tranquilidade de alguém que sabe que está fazendo a coisa errada, porque quando a gente está fazendo a coisa errada e as coisas dão errado, a gente não tem nem... né? A gente fala, realmente eu estou no caminho errado, eu tomei a decisão errada. E Jonas, essa tranquilidade de alguém que está no erro, é assim, né? Às vezes a gente encontra alguém que está lá fora e fala de Jesus, né? O cara que já caminhou aqui dentro com a gente, e às vezes ele não tem nem argumento, né, para falar, porque ele fala, eu sei, estou errado. Jonas estava assim. E Jonas, o texto diz que ele vira para os barqueiros e diz, olha, o problema sou eu sou o problema, sou eu que estou fugindo da missão, sou eu que estou fugindo do direcionamento do meu Deus. E o texto diz que os barqueiros então olham e falam, rapaz, o que a gente faz? E um dá a ideia, joga tudo que está no barco fora, vai ver assim a gente sobrevive. Eles começam a jogar tudo que está no barco fora. E Jonas não tem nem a preocupação de orar ou de pedir misericórdia ou perdão, não. Jonas fica tranquilo dentro do barco, ao ponto de que daqueles homens olham e falam, rapaz, a gente vai ter que jogar o Jonas daqui. Mas o texto diz que esses homens, eles ficam preocupados de jogar Jonas do barco. Esses homens não serviam ao Deus de Jonas, não. E diz que eles ficam preocupados. E eles falam, se a gente jogar esse homem do barco, será que essa tempestade vai melhorar ou piorar? Será que vai ficar mais tranquilo ou vai ficar ainda pior? E o próprio Jonas diz, pode me jogar do barco, me joga do barco. E eles estão com muito temor, o texto diz que é com muito temor, eu posso ler para você. No capítulo 1, no verso 14 e 15, diz assim, então os barqueiros clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Eles oram e falam, Senhor, tem misericórdia de nós. A gente vai jogar esse cara do barco. Esses barqueiros não estavam numa missão de resgatar Nínive. Deus não tinha se revelado a eles. Deus não os tinha convocado. Deus não os tinha chamado para uma missão especial. Não, nada disso. Eles estavam na sua vida ordinária, no bom sentido, corriqueira. Mas mesmo assim eles são tementes ao Senhor. Por a vida de Jonas, por uma vida, esses homens oram e dizem, Senhor, não nos impute esse pecado. Nós vamos jogar ele do barco e que o Senhor seja misericordioso com a gente. E jogam Jonas do barco, o texto diz que a fúria do mar se cessa e Jonas é engolido pela baleia, pelo grande peixe, como você preferir. E você conhece bem essa história. Jonas fica 3 dias dentro da barriga, um sinal, né, de Cristo. E Jonas também sai daquele peixe e vai caminhando para Nínive. O peixe não deixa Jonas em Nínive, porque se você conhecer o mapa, você vai ver que é impossível o peixe deixar Jonas em Nínive. Tá? Nínive é no meio do continente, então assim, ele não deixou Jonas em Nínive. Deixou na praia, Nínive, e Jonas foi até Nínive. E então o texto diz que Jonas chega lá. Chega em Nínive, e o texto é tão
categórico. E o autor do livro de Jonas quer ser tão enfático na sua mensagem, que ele diz que Jonas prega, toda a cidade se converte, e até o rei daquela cidade se converte. O autor quer mostrar para os seus leitores que, olha, Jonas fez o que Deus quis e toda aquela cidade se converte. Ao ponto de até o rei ouvir falar sobre a mensagem de Jonas e também se converter. E então diz que Jonas, em vez de ficar feliz, ele se entristece. Ele vai para um lugar recluso e se irrita com Deus e fala: Deus, porque tivesse misericórdia dessa cidade, eles mereciam a destruição, era isso que eles mereciam. E Deus ignora Jonas no primeiro momento e faz nascer uma borboleira sobre Jonas. E o texto diz que ela faz sombra sobre ele. Mas no dia seguinte, uma lagarta vai lá e come a raiz, e aquela borboleira se seca. E Jonas então se irrita ainda mais e fala: Senhor, nem a borboleira, nem a minha sombra continua aqui, já foi embora também. Então Deus para para falar com Jonas isso que a gente acabou de ler. Deus para e fala: Jonas, deixa eu te falar um negócio. Você está irritado porque uma planta nasceu e morreu. Mas você não tem misericórdia de 120 mil almas que estão indo para o inferno? 120 mil pessoas que estão perdendo a sua vida, você não tem misericórdia? Talvez a pergunta que eu pudesse te fazer nessa noite, meu irmão, é quanto custa uma vida, né? A gente tem aquele jargão que diz que uma vida custa mais do que o mundo todo. Esse texto não está na Bíblia, a gente é uma paráfrase, né? Em Marcos, Jesus diz que, né, quando uma alma se converte, né, é melhor do que ganhar o mundo todo. Então, por isso que a gente diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Mas essa é a pergunta que eu posso te fazer nessa noite. Quanto custa uma alma? O texto áureo de vocês aqui é: uma geração contará a outra geração os feitos do Senhor. Como uma geração contará a outra geração se eu ficar de boca calada? Se eu olhar e escolher quem Deus vai salvar, né? Não, esse aqui é ruim demais para Deus salvar. Esse aqui é perdido demais. Quanto vale uma alma, meu irmão? Esse livro é engraçado porque os barqueiros se preocuparam com uma alma. Apenas a alma de Jonas valeu tudo para aqueles barqueiros. Eles tiveram um temor enorme da ação que o Senhor podia fazer na vida deles por causa da vida de Jonas. Eles olham e dizem: olha, será que Deus vai nos punir se a gente jogar Jonas ao mar e esse homem morrer no mar? Mas Jonas não consegue olhar, meu irmão, não consegue olhar para 120 almas e ter compaixão delas. Jonas deseja a morte para elas, porque Jonas se julga melhor do que elas. E aqui começa a nossa lição. Quantas vezes eu e você nos julgamos melhores? Se tem uma frase que me irrita, é quando alguém diz assim: depois que eu me converti, tudo resolveu. Quem dera fosse assim. Eu espero que a sua vida tenha mudado depois da sua conversão, espero mesmo. Que seus valores tenham mudado depois da sua conversão, espero também. Que os seus sonhos tenham mudado depois da sua conversão, também espero. Mas falar que você parou de lutar contra o pecado, contra si mesmo, contra o mundo, depois que você se converteu, meu irmão, é uma grande mentira. O texto de João diz que quando a gente diz que não tem pecado, faz de Deus um mentiroso. Se tem uma coisa que eu e você, às vezes, quando nos tornamos crentes, evangélicos, nos tornamos alguém soberbo, alguém altivo, alguém com o nariz empinado. Quando a gente fala com o nosso igual, o irmão crente, amém. Alguns até com crentes são altivos, né? Mas quando a gente olha o ímpio, a gente se julga melhor do que eles. E esse livro é uma crítica a isso. É uma crítica a um povo judeu que se sentia povo separado, exclusivo de Deus. Gente a qual Deus está com seus olhos, seus ouvidos atentos.
E eles então não precisavam mais olhar para os lados. E Deus, no livro de Jonas, então está nos ensinando que, olha, o ímpio tem mais prudência que Jonas, que é judeu. O ímpio tem mais preocupação com uma alma do que Jonas, que em tese deveria ser sal e luz desse mundo. Jonas, que deveria ter na sua essência essa misericórdia pelo perdido, não tem. E o barqueiro? Tem. Os barqueiros são misericordiosos. Os barqueiros têm temor. Os barqueiros têm preocupação com o que Deus pensa sobre eles. E Jonas não se importa com mais nada disso. É uma crítica a quem já chegou num patamar de olhar e dizer, olha, sou salvo, satisfeito, com a outra S? Salvo, sentado. Obrigado, pastor. Quantos de nós estamos assim? Já foi salvo, eu estou salvo. Quando eu era perdido, depois que eu me converti, parece que tudo resolveu. Quem dera fosse assim. Os discípulos de Jesus caminharam 3 anos com Jesus. Hoje pela manhã eu preguei sobre isso na minha igreja. E quando Jesus está dizendo para eles, olha, eu vou para o Pai, mas volto para buscar vocês, os discípulos de Jesus falam assim, dá a garantia aí para a gente aí, que você vai voltar mesmo. E Jesus fala assim, se vocês não conseguem acreditar no que eu falo para vocês, acredite pelo menos no que eu fiz, no que vocês viram. Se aqueles homens enfrentaram o desafio, meu irmão, com a sua natureza que duvida das coisas, da sua natureza que peca, da sua natureza que é má, naturalmente má, quanto mais eu e você, que não vemos Jesus com os nossos próprios olhos, que se a gente não procura Ele aqui, a gente pode estar aqui dentro, mas está caminhando longe demais dEle. E às vezes a gente acha que a nossa vida está resolvida. Essa é a crítica do autor do livro. Gente que está sentada, achando que a vida está resolvida, achando que já fez tudo que Deus queria que ele fizesse, porque ele parou de beber. Ele era um alcoólatra, agora ele não é mais. Ele acha que essa era a missão de Deus para a vida dele. Ele era um promíscuo, agora não é mais. Deus fez a missão dele na minha vida. Meu irmão, esse só foi o primeiro passo. E vou dizer mais, alguns de nós aqui nem lutamos para deixar de ser alcoólatra. O Espírito simplesmente nos fez deixar de ser. Qual mérito há para você nisso? Você nem lutou. Quando você levantou suas mãos, o Espírito fez uma transformação que você nem sentiu mais vontade. Qual é o seu mérito nisso? E a gente está como Jonas. Senhor, eu sou separado. Eu sou santo. Eu sou diferente dos meus irmãos. Sabe a oração do publicano? A Bíblia diz que o fariseu, ele ora e fala, Senhor, eu te louvo, porque eu não sou como os meus irmãos. Te louvo porque eu não pego como eles. Te louvo porque eu conheço a tua palavra. E diz que um publicano pecador não tem coragem de levantar a cabeça, esmurra o peito e diz, Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus pergunta para os seus discípulos, qual dos dois agradou mais a Deus? E Jesus responde, agradou mais a Deus aquele que tinha do que se arrepender, do que aquele que não tinha do que se arrepender. Se você acha que está agradando muito a Deus, você chegando para Deus dizendo, Senhor, eu te louvo porque eu não tenho problema, o Senhor está olhando para mim e para você e está dizendo, visão limitada. Você está mais perdido do que imagina. Você está mais longe do que pensa. Você está mais longe do propósito do que você pensa. A sua autoimagem está exagerada demais. Mas se você está orando todos os dias falando, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda nessa missão. Senhor, me ajuda a me vencer. Senhor, me ajuda contra a luta contra o pecado. O Senhor está olhando para você e está dizendo, servo bom e fiel. Vai chegar o dia da redenção. Vai chegar o dia da transformação completa. Essa é a caminhada daquele que verdadeiramente está andando com Deus. Alguém que está caminhando. E quanto mais conhece a Deus, mais vê que é dependente de Deus, mais vê que é pequeno, mais vê que precisa da graça de Deus, do perdão de Deus. Agora, se você acha que está caminhando com Deus e você está ficando cada dia alguém mais poderoso, sem problema, não é com Deus que você está caminhando. É com a religião que você está caminhando. Você está de braços dados com ela.
dizendo: estou cheiroso, estou bonito, estou abastado e está tudo bem. E o Senhor está olhando para mim e para você e dizendo: não vai tudo bem. Essa é a crítica, então, do livro de Jonas. A crítica de um povo que acha que já sabe tudo. E o escritor está dizendo: não. Os ímpios estão sendo mais prudentes do que nós, judeus. Os barqueiros amam mais uma vida do que nós amamos 120 mil almas. Eu gosto muito de um texto em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 15, que diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor, para que eu possa instruí-lo. Porque quem compreendeu, em Romanos, Paulo também dizendo, porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele fosse recompensado. Eu e você, muitas vezes, nos achamos detentores de Deus. Achamos que sabemos tudo sobre Deus, que podemos julgar se é Deus fazendo ou não. O texto de Atos nos mostra uma passagem que é muito legal. Em Atos, o texto diz que os discípulos de Jesus receberam do Espírito Santo e eles estão evangelizando, 3.000 almas se convertem no início, e eles começam a ir de cidade em cidade, e eles começam a tomar suas primeiras chicotadas, e os judeus começam a perceber que essa galera do caminho está fazendo um alvoroço nessas cidades que passam, e eles fazem uma reunião. E o texto diz que eles fazem uma reunião, os judeus, e falam: o que a gente faz com essa galera aí? Ele está nos causando problemas. E Gamaliel, um dos rabis, dos líderes judaicos, tinha sido líder de Paulo, fala assim para eles: olha, deixa eu falar uma verdade para vocês, se isso for de Deus, não tem como parar. Mas se não for de Deus, podem ficar tranquilos, isso vai parar. E eu e você, às vezes, queremos dizer o que é de Deus e o que não é de Deus, né? Jesus diz: olha, aquele que é guiado pelo Espírito, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, nem para onde vai. Se você está sendo guiado pelo Espírito Santo, meu irmão, esqueça, os religiosos não vão te entender. Esqueça, os que amam o templo não vão entender. Esqueça tudo isso. Os que amam estar bem apresentados, apresentar como a ação divina, se Deus o abençoe, porque se ele tem um carro novo, uma casa nova, se ele está viajando, então Deus está com ele, ele não vai te entender. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, ninguém sabe de onde vem. E ninguém sabe para onde vai. Quem conheceu a mente do Senhor, que possa instruir. Que você nessa noite seja despertado por essa palavra. Pelo exemplo do livro de Jonas, que diz que Deus perguntando para Jonas: Jonas, tu tem mais dó de uma borboleira do que de 120 mil almas? De homens como os barqueiros, que olharam apenas para Jonas e teve misericórdia de Jonas. Quanto vale uma vida? Quanto do teu esforço vale uma vida? Quanto da tua entrega vale uma vida? Quanto das tuas decisões valem uma vida? Quanto? Quanto se desprender de você mesmo vale uma vida? Em Atos, no capítulo 20, verso 24, Paulo dizendo: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo diz isso, e você pode achar linda essa passagem, Paulo dizendo: em nada tenho a minha vida por preciosa. Mas sabe em qual contexto Paulo diz isso? Paulo está voltando para Jerusalém. Paulo fez sua terceira viagem missionária, ele está voltando para Jerusalém. E o que se espera de um missionário que saiu da sua igreja mãe, foi fazer uma viagem missionária de alguns anos, e está voltando para casa?
champanhe, bolo e festa. O missionário está voltando para casa. Vamos ouvir as notícias boas, aquilo que Deus fez. Sabe o que esperava Paulo? Um grupo que o odiava. Judeus que o odiavam. E, infelizmente, discípulos de Jesus, que também não gostavam do que Paulo estava fazendo. Sabe qual era o crime de Paulo? Pregar para os gentios. Esse era o crime de Paulo. Dizer que eles não precisavam seguir os ritos judaicos. Esse era o crime de Paulo. Gentil agora está recebendo do Espírito Santo, cumprindo a promessa de Joel, que o Senhor dizia que, olha, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E agora os gentios estão falando no poder do Espírito Santo, estão agindo no poder do Espírito Santo, estão sendo batizados, estão batizando, estão tendo suas vidas redimidas, mas não estão sendo circuncidados, não estão lavando as mãos antes de comer, não estão observando as festas e nem observando as tradições. E agora essa galera olha para o missionário Paulo voltando para casa e dizendo, olha, os judeus querem a cabeça de Paulo e ele não é muito bem-vindo aqui. E se você ler o texto nos é muito dúbio de Atos, porque claramente os judeus estavam esperando Paulo no templo. E sabe para onde os irmãos mandam Paulo? Para o templo. É para lá que mandam Paulo. E Paulo vai para lá. E quando chega lá, quando olham Paulo, um prato cheio para os judeus, né? Pega esse homem aí, bota no cárcere e vamos tentar matá-lo. E é nesse contexto, então, que Paulo diz, olha, não tenho a minha vida por preciosa. Porque antes de Paulo chegar a Jerusalém, as notícias já tinham chegado. E mais do que isso, o Senhor já tinha enviado homens de Deus para dizer, olha, Paulo, você vai chegar lá e cadeias e prisões te esperam. Se você for para lá mesmo, você vai ser preso e, quem sabe, talvez vai morrer. E Paulo está dizendo, não tenho a minha vida por preciosa. Quanto custa uma alma? Quanto custa apenas uma vida? Quanto custa a vida do seu vizinho? A vida do seu amigo do trabalho? Do seu familiar? Quanto custa? Será que custa o seu orgulho? A sua imagem? Ou o seu dinheiro? O seu tempo? Os seus ouvidos? Quanto custa a vida de alguém, gente? Quanto custa? Quanto custa a vida das pessoas que estão perto de você, que estão convivendo com você, no seu ambiente de trabalho, na sua casa, na sua vizinhança? Quanto custa a vida deles? Até o diabo sabe que vale muito, tá? E é por isso que ele investe toda a sua energia para destruir. A nossa vida é a vida de todos os seres humanos, porque ele sabe que custa muito. Custa o sangue do Cordeiro. E ele sabe muito bem. Jesus sabia muito bem quanto custava a minha vida e a vida de toda a humanidade. Por isso se entregou com muita alegria. Por isso que foi com muita alegria aquilo que estava preparado. Dizendo, Pai, se for possível, passe esse cálice, mas se não, seja feita a tua vontade. A minha vida e a sua vida, então, meu irmão, se não fosse por isso também, não ia valer muita coisa, tá? Alguns não gostam dessa frase, né? Eu já ouvi milhares. E muito chato quando o pastor fala que você não valia nada, eu valia alguma coisa. Se não fosse Jesus, a gente ia ver na porta do céu do inferno quanto ia valer. Eu não ia valer nada, te garanto. Se não fosse a graça de Jesus, se o amor de mãe valesse, talvez eu valesse alguma coisa, né? Agora, se não fosse isso, se não fosse a graça de Jesus, a verdade é que se não é o amor de Jesus, eu e você estaríamos destinados ao inferno. Mas graças a Deus por Cristo Jesus. Amém? Amém? Graças a Deus. Se você tem a alegria e essa certeza e fala graças a Deus por Cristo Jesus, olhe para quem está do seu lado e deixe ele saber disso. Deixe ele saber disso. Gaste a sua vida, gaste a sua energia, gaste os seus talentos, gaste os seus dons, gaste os seus recursos, para quem sabe ganhar apenas uma alma. A Bíblia fala que sábio é quem ganha uma alma. Sábio
é quem ganha almas. A Bíblia diz que é lindo os pés daqueles que anunciam as boas novas. Lindos são os pés daqueles que correm para anunciar as boas novas. Eu espero que seus pés sejam lindos. Alguns aqui, misericórdia, né? Misericórdia, pastor, desse meu pé. Eu quero te convidar, meu irmão, nessa noite, a você assumir o seu compromisso de discípulo de Jesus. Jesus não chamou você para ser, me ajuda aí, pastor Isaías, salvo, sentado, sossegado. Satisfeito também é bom, ó, tem 4, pastor. Jesus não te chamou para isso. Jesus não te chamou para ser o evangélico do seu trabalho, sabe? Alguns aceitam isso. Fala assim, eu sou evangélico do meu trabalho. Todo mundo sabe que eu sou evangélico. Ah, que legal. Tu faz mal a ninguém. Todo mundo sabe que tu é evangélico? Bacana. É igual, sabe, um departamento, o evangélico ali passando, ô evangélico. Não faz diferença na vida de ninguém, meu irmão. Sabe? Eu sei que tem pior, né? Tem um que ninguém sabe que é evangélico, né? Eu falo assim, tu é evangélico? Que é isso? Tu é evangélico? Ué, eu sei que tem um pior. Aí você fala assim, mas pastor, tem um pior. Tem um pior. Sabe? Tem um que ninguém sabe que é evangélico, né? Mas Deus não te chamou para isso não, meu irmão. Deus não te chamou para ser uma porta de um templo ambulante, das pessoas falarem assim, quer ir na igreja e junta com fulano. Deus te chamou para ser discípulo dele. Para ser alguém que as pessoas podem olhar e ver Jesus. E Jesus se arriscava, Jesus se intrometia, sabe? Jesus apanhava, mas Jesus abria sua boca para declarar que o reino de Deus chegou. Você pode falar lá no seu trabalho, amanhã quando você chegar, o reino de Deus chegou. Lá onde você estuda, o reino de Deus chegou. Deixa eu te contar um testemunho muito rápido, eu tenho alguns minutos ainda. Eu lembro que quando eu tinha 14 anos eu me converti. E eu era, não o chefe, mas acho que o vice-chefe da bagunça da minha sala. Eu tinha um lugar especial lá nas últimas cadeiras. Apesar de nunca ter sido mau aluno, não, mas não era dos melhores, era ali na média, para mim estava ótimo. O bagunceiro da média tá bom, né? O professor não fica no pé, né? O bagunceiro de nota baixa, o professor fica no pé. Eu era inteligente, pelo menos. Bagunceiro, mas tiro boa nota. Então, assim, o cara não fica no meu pé. Quando ele tem que mandar alguém para coordenação, ele manda de nota ruim. De nota boa, o professor tem um pouco mais de dó. Minha mãe é professora, eu sei disso, tá, professores? O aluno nota ruim, por mais que o professor fale que não, mas o professor sempre fica chateado. Enfim, mas eu me converti com 14 anos, então era dessa galera. E eu lembro que para mim foi um choque. Os valores que eu comecei a receber, as informações que eu comecei a ter. E eu lembro que eu comecei a olhar para os meus colegas e aquilo tudo não fazia muito mais sentido. E, pelo contrário, eu queria compartilhar com eles a minha decisão, porque eram meus amigos. Só que não tinha ambiente para aquilo. Eu estava no lugar da zoeira e eu era reconhecido como um da zoeira. Como eu agora vou falar de Jesus, ou de ser evangélico. Quantas vezes a gente já tinha zoado os evangélicos da sala. E eu lembro que até o final do ano eu fui 007. Eu falei, opa, não posso falar. Mas eu lembro que durante as minhas férias, Deus foi falando comigo, e eu lembro que no primeiro dia de aula eu sentei na primeira carteira. E eles passavam e falavam, tá de brincadeira. Você está de brincadeira, né? Você sentado aí. Vamos deixar aí. Eles, de propósito, deixaram uma última carteira lá atrás. E toda vez que eu olhava para trás, eles... E eu lembro que eu falei, não. Eles, você que agora quer ser CDF? Eu falei, também não. E pouco em pouco, eu comecei a compartilhar Jesus, primeiro com aqueles que eram da galera da frente, né? Que era a galera onde eu estava agora, e depois com eles. Para a glória de Deus, eu posso dizer que da minha turma, 5 pessoas se converteram. Não só na 8ª série, mas nas séries seguintes.
Lógico que eu sofri muitas críticas. Futebol agora não podia reclamar de nada, né? Bateu na mão, não bateu. Bateu porque tu é crente, tu é mentiroso, hein? Era assim. Saiu não, saiu sim, para de mentir que tu é crente. E por aí vai, né? Posso contar várias outras histórias. Eu também fiquei em xeque, né? Porque era crente. E aí tudo era em xeque. Mas, meu irmão, valeu muito a pena se colocar em xeque. Vale muito a pena olhar a vida de colegas, igual eu posso olhar hoje, de amigos, que Deus nos permitiu ser canal, e alguns foram frutos maduros, tá? Eu cheguei e falei de Jesus, eles se converteram, então com Jesus. Mas outros foram, meu Deus do céu. Eu plantei a semente, reguei, cultivei, mataram, eu plantei de novo, até que o Senhor fez brotar. Não foram fáceis, não. Mas é um privilégio que ninguém pode te roubar. É uma alegria que ninguém pode te tirar. Você olhar para a vida de alguém, e alguém ser de uma boa família, servir ao Senhor, e você dizer, olha, eu fiz parte dessa história aí. Ele pode nem considerar, mas você sabe que um dia você já falou, Senhor, me ajuda a levar essa pessoa aqui a te conhecer. Nessa noite, então, quero te convidar, meu irmão. Talvez a gente esteja como Jonas, displicente, como uma pomba, distraído, como o autor do livro aqui, Jonas, vivendo no mundo, mas não fazendo distinção do nosso papel, do nosso lugar nesse mundo, da nossa missão nesse mundo. Que você nessa noite deixe de estar displicente. Os teus negócios, Deus te deu para levar pessoas a Ele. O teu trabalho, Deus te deu para levar pessoas a Ele. A sua família, Deus te deu para levar pessoas a Ele. Tudo que Deus te deu e tudo que Deus faz na sua vida é uma forma dele mostrar o seu reino para aqueles que ainda não o conhecem. Se você não entendeu isso, você não entendeu nada. Se você não está abraçado nessa missão, esqueça. Se todos os dias, quando você vai trabalhar, você não vai pensando como pode levar pessoas até Jesus, você está fora da visão. Todos os dias que quando você acorda, seja lá o que você vai fazer, você não pensa como posso falar de Jesus para alguém hoje, como posso levar alguém para Jesus hoje, você está como Jonas, displicente, distraído. Que nessa noite, em nome de Jesus, você abrace a sua missão de novo, meu irmão, minha irmã. Você tire todo o peso, tudo que te distrai, como diz Paulo, tudo aquilo que te envolve, que te distrai, meu irmão, que te tira da visão, que tira do lugar que Deus te chamou para ser, para estar. E você tome sobre você a missão de ser discípulo de Jesus. Com os seus erros, com as suas falhas, com as suas dificuldades, porque a graça de Deus se manifesta nela. Pastor, eu não sou perfeito, as pessoas vão olhar para mim, não sou perfeito. É isso mesmo que Jesus te chamou por causa disso. Porque foi isso que Paulo falou, Senhor, meus erros. O Senhor disse para Paulo, Paulo, a minha graça se aperfeiçoa na tua fraqueza. É na tua debilidade, Paulo, que as pessoas veem a minha graça. Ei, você, é na tua debilidade. É no teu pouco conhecimento, é no teu pouco caminhar. É aí que Deus manifesta a graça dele. Não é sobre você, é sobre ele. Você é vaso de barro, a glória é dele, o poder é dele, a ação é dele. Ele só quer que você abra a sua boca. Abra a sua boca. Eu quero orar com você. Eu quero te convidar a rever suas prioridades. Se você acha que isso pode te prejudicar profissionalmente, eu te digo, você vai ficar no lugar que você está, porque quem abre porta e fecha a porta é Deus. Pastor, se eu me posicionar, você me prejudicar profissionalmente. Talvez você está achando que não, mas é pelo fato de você não ser quem você é, que você não sai do lugar que você está. Pastor, isso vai me trazer problemas no meu relacionamento com a minha família. Talvez você está olhando para o momento de agora, mas não está olhando para o momento de amanhã, das coisas que Deus pode fazer amanhã. Reveja suas prioridades, reveja
as suas preocupações, meu irmão, e aceite o desafio. Porque quanto vale uma alma? Quanto vale? Baixe sua cabeça, eu quero orar com você. Pai, eu te dou graças nessa noite. Eu exalto o teu nome poderoso, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra santa. Muito obrigado pela tua palavra que nos fala do teu servo, Pai, que infelizmente não teve misericórdia de 120 mil almas ninivitas. Mas eu te agradeço porque isso nos desperta nessa noite na tua casa, Senhor. Nos desperta para a nossa missão, Senhor. Nos desperta para aquilo que o Senhor nos chamou, para o privilégio que é ser parte daquilo que o Senhor está fazendo, Pai. Ó, Senhor, em nome de Jesus, eis os teus servos, tuas servas e tuas servas, homens e mulheres que o Senhor convocou e chamou. E eu te peço em nome de Jesus, que teu Santo Espírito faça aquecer no coração deles as suas missões, onde o Senhor os plantou, nas suas casas, nos seus trabalhos, nos seus lugares de estudo, nos seus ambientes de convivência, Senhor, nessa sociedade, Pai. Que teus servos entendam a missão que receberam do Senhor e sejam instrumentos, Senhor, provocantes, intencionais, de levar pessoas a Ti, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. O Senhor sabe que somos pó, o Senhor sabe que temos medo, o Senhor sabe que às vezes não sabemos como fazer, mas que em nome de Jesus, como diz a Tua palavra, o Teu Santo Espírito nos faça lembrar de tudo aquilo que devemos falar. E que no poder do Senhor, na autoridade do Senhor, a gente possa tomar a iniciativa de compartilhar a Tua mensagem, Senhor. Para que em nome de Jesus, gerações pós gerações, encham essa casa, abençoe esse bairro, Senhor, abençoe essa localidade, sejam luz e sal para esse lugar, Senhor, e para os lugares onde o Senhor os tem espalhado durante a semana, Senhor, para que essa igreja fique de pé, para que mais 41 anos cheguem, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor, para a exaltação do Teu nome, Pai. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Eu agradeço a oportunidade, irmãos, foi um prazer estar com vocês.